Auschwitz. O próprio nome evoca imagens de horror inimaginável, um lugar onde mais de 1 milhão de almas pereceram. Estabelecido em 1940 pela Alemanha nazi, Auschwitz não era apenas um campo, mas um complexo de campos. Localizado na Polônia ocupada, tornou-se o epicentro da solução final nazi. Auschwitz foi dividido em 3 campos principais: Auschwitz I, Auschwitz II Birkenau e Auschwitz III Monowitz. Cada um serviu a um propósito diferente dentro da máquina de morte nazi. Auschwitz I, o campo principal, servia como centro administrativo. Auschwitz II Birkenau, o maior dos 3, foi o principal local para o extermínio em massa de judeus. Auschwitz III Monowitz forneceu trabalho escravo para a gigante industrial alemã IG Farben. Os horrores de Auschwitz são uma lembrança gritante das profundezas da depravação humana. É um lugar onde o mundo testemunhou as consequências do ódio e da intolerância desenfreados. Auschwitz-Pioche, com o seu infame portão com a inscrição cínica Arbeit macht frei, o trabalho liberta, foi o primeiro ponto de chegada para muitos prisioneiros. Os edifícios de tijolo vermelho, que antes eram quartéis polacos, tornaram-se prisões, câmaras de tortura e locais de execução. Os prisioneiros, despojados das suas identidades e posses, foram reduzidos a números. Os seus dias eram marcados por trabalho forçado, fome e terror constante. A mais pequena infração podia resultar em espancamento, tortura ou mesmo morte. Um dos aspectos mais arrepiantes de Auschwitz I foi a utilização da experimentação humana. Médicos como Josef Mengele, infame pelas suas cruéis experiências com gêmeos, usaram prisioneiros como cobaias humanas. Estas experiências, conduzidas sob o disfarce de pesquisa médica, não eram nada menos que tortura, deixando inúmeras vítimas mortas ou permanentemente marcadas. Se Auschwitz I representava a desumanização sistemática de prisioneiros, Auschwitz II Birkenau representava a eficiência fria e calculada do assassinato em massa. Localizado a poucos quilómetros do campo principal, Birkenau foi projetado para um propósito extermínio. Os prisioneiros, transportados em vagões de gado, chegavam à infame rampa de Birkenau. Lá enfrentavam o horrível processo de seleção. Os idosos, os doentes e as mães com filhos eram enviados diretamente para as câmaras de gás. Os considerados aptos para o trabalho eram enviados para os quartéis superlotados. As câmaras de gás, disfarçadas de chuveiros, foram projetadas para matar centenas de pessoas de uma só vez usando Zyklon B, um pesticida mortal à base de cianeto. Os corpos eram então transportados para crematórios próximos, onde os nazis tentavam apagar as provas dos seus crimes. A escala da matança em Birkenau é impressionante. Estima-se que 1.100.000 pessoas foram assassinadas lá. A grande maioria delas, judeus. Seção 4. Um vislumbre no abismo. As condições dentro de Auschwitz foram projetadas para despojar os prisioneiros da sua humanidade e vontade de viver. Amontoados em quartéis superlotados, com pouca comida, água ou saneamento, as doenças eram galopantes. Tifo, disenteria e pneumonia eram comuns, e os cuidados médicos eram virtualmente inexistentes. Os prisioneiros eram submetidos a trabalhos extenuantes, muitas vezes trabalhando 12 horas ou mais por dia. A mais pequena infração podia resultar em punição brutal. Muitos morreram de exaustão, fome ou doença. O pedágio psicológico de Auschwitz era imensurável. Separados de suas famílias, sujeitos a terror constante e forçados a testemunhar atrocidades inimagináveis, muitos prisioneiros perderam todas as esperanças. O suicídio tornou-se uma saída para alguns. No entanto, mesmo nas profundezas mais sombrias do desespero, atos de resistência e humanidade brilhavam. Os prisioneiros arriscavam suas vidas para ajudar uns aos outros, compartilhando restos de comida, oferecendo palavras de conforto e agarrando-se ao mais fraco vislumbre de esperança.
Seção 5. Relembrar para o futuro. Auschwitz permanece como um lembrete arrepiante dos perigos do ódio desenfreado. É uma prova da resiliência do espírito humano diante da crueldade inimaginável. É nosso dever lembrar das vítimas, homenagear os sobreviventes e aprender com o passado. Não podemos jamais esquecer as atrocidades cometidas em Auschwitz e em outros campos de extermínio nazistas. A educação é fundamental para evitar que a história se repita. Ao ensinar as futuras gerações sobre o Holocausto, podemos ajudar a garantir que tais horrores nunca mais voltem a acontecer. Visitar Auschwitz é uma experiência profundamente comovente e perturbadora. Caminhar pelas câmaras de gás, ver as pilhas de sapatos e óculos e ler os nomes das vítimas coloca os horrores do Holocausto em foco. Seção 6. Um legado de tolerância. Auschwitz é mais do que apenas um sítio histórico. É um símbolo da fragilidade da civilização humana e da importância da tolerância e da compreensão. Lembra-nos de que o ódio e a intolerância podem levar a horrores inimagináveis. Todos devemos nos esforçar para criar um mundo onde tais atrocidades sejam impensáveis. Devemos desafiar o preconceito e a discriminação em todas as suas formas. Devemos defender os direitos de todas as pessoas, independentemente de sua raça, religião ou etnia. O legado de Auschwitz é um chamado à ação. É um chamado para construir um mundo baseado no respeito, na compreensão e na compaixão. Um mundo onde os horrores do passado nunca se repetem. Um mundo onde todas as pessoas possam viver em liberdade e dignidade.